Fala galera, seja bem-vindo aí a mais uma aula. Na aula de hoje eu vou aprofundar um tema de uma pergunta que eu recebi numa caixinha do Instagram que perguntava como criar uma rotina de estudos. Obviamente lá no Instagram não dá para detalhar tanto, não dá para aprofundar na questão, falar de todos os pontos que influenciam, e aí eu resolvi gravar essa aula para poder detalhar um pouco mais a fórmula que eu apresentei lá, que é uma fórmula que sempre funciona muito bem para mim. Ponto de vista que eu quero te mostrar para você possa refletir sobre isso e, se fizer sentido, tentar implementar, que é sempre a parte mais importante. Trabalho na área de treinamentos há mais de 15 anos e trabalhando com desenvolvimento de pessoas, a gente sempre observa que uma das grandes questões que sempre impactam todo mundo, seja quem quer criar uma rotina de estudos, quem quer criar um novo hábito, quem quer fazer uma rotina de exercício, impacta muito a questão do resultado. O resultado é aquilo que obviamente te move, é o que você está buscando. Só que se você não tiver a mentalidade correta, se você não entender muito bem o processo de resultado, como ele é formado, como ele é construído, quanto tempo leva para você conseguir, principalmente a forma de começar, ela influencia muito, que é um ponto que eu quero trazer para você aqui, te ajudar a refletir sobre ele, porque uma das partes mais importantes é a meditação. Você meditar sobre um tema, pensar como é que você vai implementar ele, qual o resultado que você espera, em quanto tempo esse resultado deve vir na sua visão. Então, você entender cada item dessa fórmula aí vai te ajudar a formar uma mentalidade, uma forma de ver, porque independente de ser uma rotina de estudos, o nosso contexto hoje ele é muito diferente. Hoje a gente aprende muito pela internet, aprende muito no dia a dia. A gente perdeu um pouco aquela obrigatoriedade de tudo que você vai aprender ser dentro de uma sala de aula com um professor para ensinar. Hoje as salas de aula são virtuais, as aulas são virtuais. Um dos pontos que eu gosto sempre de relembrar é que antigamente a gente se preocupava muito, ou talvez nem se preocupava, com a grade curricular, que era aquilo que o professor ia te mostrar ao longo do ano. Então, digamos assim, você não era muito protagonista do seu aprendizado, que é o pilar mestre, vamos dizer assim, de todo o trabalho que eu construo, da forma como eu acredito. É você ser o protagonista do seu aprendizado. E não foi assim que nós aprendemos, não foi assim que não é assim que nós somos formados. A grade curricular está pronta, a pessoa que vai te ensinar já está definida, ela vai te ensinar numa sequência que já foi pré-determinada. Então todo o roteiro que deve ser seguido ali para você aprender qualquer coisa, ele já está tudo pronto. E hoje o mundo mudou para você poder montar a sua própria grade curricular, você poder determinar com quem você quer aprender. Hoje existem várias abordagens para poder te ensinar o mesmo assunto. Então tudo isso influencia muito na forma como você aprende. Mas para você desenvolver esse protagonismo de aprendizado, que nessa caixinha isso fica bem explícito, você consegue ver isso com muita clareza. Como que eu vou criar uma rotina de estudos? Ou seja, sou eu o protagonista da cena, sou eu o protagonista ali da ação que vai acontecer. E tudo isso começa numa mudança de mentalidade. A mentalidade necessária para você conseguir ter esse perfil de protagonista do seu aprendizado não é muito o tema de hoje, mas ele é importante eu citar aqui porque ele permeia tudo aquilo que você precisa para conseguir tudo que eu vou falar. Obviamente, quando a gente leva para essa parte de protagonismo de aprendizado, pode te fazer pensar sobre o autodidatismo. Eu preciso ser autodidata para aprender? São dois conceitos um pouco diferentes. O protagonista do aprendizado é aquele que determina, ele estabelece
eu vou colocar entre aspas aqui, a grade curricular do que é aquilo que você vai estudar. E você fazer isso através de um vídeo ou de um professor presencial, nada tem a ver com autodidata. O processo é o mesmo, só que é você quem determina a aula que você vai assistir. Vamos falar um pouco da aplicação da fórmula numa rotina de estudos e eu vou tentar te explicar esse ponto com um pouco mais de detalhe. A fórmula que eu trouxe para te apresentar é essa aqui. É resultado, ou seja, isso é um conceito padrão. Só tem resultado quem tem ação. Você teve uma ação, você vai ter um resultado. Se o resultado é bom ou ruim, é uma análise pós-ação. Mas para existir ação, para existir resultado, perdão, tem que ter ação. Então você entra em ação, você faz qualquer movimento, você grava um vídeo, você ouve um podcast, qualquer ação que você tiver, pode ter, só existe duas possibilidades, boas ou ruins. Obviamente você pode pensar assim, não pode, talvez não vai ter resultado nenhum, resultado zero. Ele não te levou para, esse resultado não te leva para lugar nenhum. Então eu vou considerar ele como resultado ruim, que você está buscando resultados que te levem em direção ao que você quer alcançar. Então a fórmula de resultados é ação mais data mais duração. É igual está na sua tela aí. Vou pedir para você olhar para você ir acompanhando junto comigo. Então é basicamente isso. Você quer o resultado, você precisa de uma ação que vai ser executada em um momento, uma data e que tenha uma duração. Por que eu gosto de falar muito desses 3 itens? Porque talvez a duração te faça começar e com o tempo, com a data ali, que a gente pode chamar de tempo, é que você vai aproximar o resultado que você tem do resultado que você quer. Então, no primeiro pilar, eu vou definir o resultado que eu desejo. Então, nesse exemplo nosso da caixinha de perguntas, por falar nisso, toda semana eu abro uma caixinha de perguntas. Se você quiser colocar uma pergunta sua lá para eu te ajudar nesses temas de aprendizado, de autodesenvolvimento, participa lá no meu Instagram, @rennercoutinho. Entra lá e me segue para você ver mais conteúdos e te direcionar para aulas como essa. Resultados é aquilo que você deseja. Então, eu fiz uma brincadeira aqui, porque você pode ler a frase aí, resultados que você deseja. Então, coisas que você deseja. No exemplo de hoje, eu vou trazer a rotina de estudos, que é o tema da minha caixinha de perguntas. Mas coloquei temas, resultados que eu desejo alcançar ou resultados que eu já alcancei em algum momento. Eu estava buscando esse resultado. Então, melhorar o nível de inglês, beber mais água, caminhada que era só para eu lembrar de falar eu já quis um resultado de mais saúde, vamos dizer assim, de melhora na condição física. Então eu faço caminhada, eu faço piscina, postar aula, isso aqui eu estou nessa aula, eu estou no início do projeto, então é o resultado que eu espero postar. Essa aula ela está no YouTube. Ler livro é o resultado que eu espero. Aqui está um pouco das ações que eu executo e, obviamente, cada ação dessa aqui ela traz resultados que eu desejo, ok? Para poder gravar a aula, para poder gravar meus conteúdos, eu preciso de conhecimento, para isso eu preciso estudar. Então, se o resultado é a aula, a ação é o estudo. Então, eu preciso dessas ações. Então, os resultados que você deseja. Então, eu vou exemplificar como rotina de estudos, mas pensa sempre assim. Precisa ser adaptado à sua realidade. Eu vou trazer voltado para essa pergunta que eu recebi, mas tudo que eu vou falar aqui, ele tem que ser adaptado para o seu contexto, para a sua realidade, para a sua disponibilidade, para as suas rotinas. Então, nesse exercício, você precisa ser protagonista da ação. Você precisa entender que
apesar de existir uma fórmula, ela precisa ser adaptada à sua realidade. Então, essa adaptação exige que você tenha principalmente uma mentalidade de protagonismo de aprendizado, que agora sou eu o responsável pelos resultados que eu tenho, a partir do momento que sou eu que determina as ações que eu vou realizar, a data e a duração. Então, falando de resultados, para te ajudar, resultados é aquilo que você deseja, resultados é o que você quer alcançar. Qual resultado eu quero alcançar? Se eu conseguir determinar o resultado que eu quero alcançar, eu quero perder peso, esse é o resultado esperado. Tem uma série de ações que eu tenho que realizar. Então, nós vamos para o próximo item da equação. Resultados é igual a ação e aí de posse, em mente. O resultado que você quer obter vai te levar a traçar as ações que você tem que realizar. Então, vamos pensar. E aí eu coloquei exemplos aqui para poder ajudar a montar essa rotina de estudos. Então, lembra que a maioria dos itens que eu vou colocar aqui está vinculados a lá no final eu montar um plano de ação para montar uma rotina de estudos, beleza? Então, vamos nessa. Que tipos de ação eu tenho que realizar? Obviamente, quando ele me mandou a pergunta, ele já tem definido o tema que você quer estudar, mas imagina que você está assistindo essa aula e a partir dessa aula você entende que também precisa montar uma rotina de estudos. Então, o primeiro ponto para você definir da ação que você tem que realizar é o tema que você quer estudar. Então eu vou estudar o tema matemática, eu vou estudar um vídeo no YouTube, eu quero estudar desenvolvimento pessoal. Então, precisa definir qual o tema que você vai tratar, qual o tema que você vai estudar. Isso é bem importante. Então, nesse caso aqui, eu trouxe um exemplo meu de rotina de estudos que eu desenvolvi em um momento que eu precisei. Olha que interessante. Esse livro, só comentando esse livro, esse trabalho que estou realizando, ele é basicamente tem como pilar 2 livros: o Trabalho Focado, do Cal Newport, e o Ultra Aprendizado. Esses 2 livros trazem o pilar ou os pontos mais importantes que eu vejo como necessários para você ser um ultra aprendiz, que é o tema do livro, do Ultra Aprendizado, do Scott Young. Esse livro, ele me apontou um caminho que eu poderia seguir para poder aprender as coisas mais rápido. Uma vez que eu trabalho com treinamento, aprender com mais rapidez me ajuda a ter resultados mais rápidos. E aí, nesse ano que passou, de 2024, eu li 4 livros que contribuíram muito para eu formar esse conceito do protagonismo do aprendizado. Entender a importância, ferramentas para poder implementar. Então, em algum momento eu precisei de um resultado, que era o que? O resultado que eu desejava alcançar era terminar de ler o livro. Isso é uma rotina de estudos, tá? Você precisa ter para você alcançar o resultado dentro de um tempo que você quer. Então eu quero ler o livro dentro de um mês, por exemplo. Eu vou ter uma rotina de estudos que eu preciso seguir. E aí eu resolvi trazer esse exemplo, que eu acho que ele ajuda a ilustrar o método que você pode seguir, como implementar como você alcançar esse resultado que você quer, implementando esse passo a passo que eu fiz. Então, o primeiro era definir o tema a ser estudado, então era a leitura do livro. Depois, no meu caso, o trabalho focado do Cal Newport, qual era a ação que eu precisava executar, e aí até para te ajudar para ir exemplificando, qual a ação que eu precisava executar para ter o resultado do livro lido, ou seja, o livro totalmente lido, ler o livro. Beleza. Isso me leva para o próximo ponto, que é o que? A data que eu vou realizar.
Quando é que eu vou realizar isso? Então, essa data depende do seu resultado esperado. Aqui tem um ponto bem legal que eu gosto de trabalhar, que é o seguinte: a data que você vai realizar depende do seu resultado esperado. Então, por exemplo, você pode definir uma rotina que, no meu caso, era diário. Eu gosto de ler pelo menos 30 minutos. Eu gostaria de ler, eu gostaria, porque ainda está no mundo das ideias. Eu gostaria de ler 30 minutos todos os dias. Lendo 30 minutos todos os dias, eu acredito, e aí só por feeling, vamos pegar que eu não tenho muita noção do que eu estou fazendo, mas eu sou uma pessoa que adora livros, então eu tinha uma boa noção. Lendo 30 minutos todos os dias, em um mês eu conseguiria ler aquele livro. Então, a minha meta, a data que eu desejava, que eu vou realizar a atividade, era todo dia por 30 minutos. Uma dica extra, uma coisa legal que me ajudou muito, e eu sou muito cara de ler o livro, ver a ideia que o autor está apresentando e implementar ela na prática. Executar a ação para ver que resultado essa ação traz. E em algum momento eu comecei, mas isso já há bastante tempo, eu comecei a usar as listas de tarefas. As listas de tarefas para poder ticar. Então, de manhã ou na volta do meu dia, eu abro o meu aplicativo. Hoje eu uso o Notion, que é esse mesmo site que eu escrevi o roteiro da aula. Eu uso o Notion para poder criar a minha lista de tarefas. Então, todo dia eu abro o Notion, tem uma série de tarefas que eu quero fazer, até para não deixar coisas que eu quero executar pendentes. Então eu coloquei lá essa atividade diária, ou seja, todo dia, para eu saber que todo dia eu tenho que dar um check nessa caixinha. Ler o livro por 1 hora. Eu coloquei 1 hora destacada aqui para poder te dizer o seguinte: você não tem esse hábito, ele não é um hábito estruturado na sua vida. O que geralmente as pessoas tentam fazer? Vou começar? Então, como eu quero resultado rápido, eu preciso de resultado rápido, que é sempre rápido, urgente. Eu preciso ser mais rápido que todo mundo, é sempre urgente, e aí eu não estabeleço uma meta que não é factível de ser cumprida, e aí eu desisto, que é o que acontece na maioria das vezes que eu tento instalar um novo hábito, se eu não tenho a mentalidade correta e nem o processo adequado. Que daqui a pouco nós vamos falar. Estabeleça a medida mínima. Mesmo que mesmo que o seu objetivo seja chegar a ler no livro por 1 hora, estabeleça a medida mínima. O que é a medida mínima? A medida mínima é aquilo que garante a sua sequência de execução da atividade que você quer executar. Então vamos imaginar o seguinte: a medida mínima para essa leitura de livros são 5 minutos. E eu costumo usar essa medida pensando, por exemplo, que eu gosto de ler livros tanto físicos quanto digitais, e 5 minutos eu posso utilizar para ler esse livro no banheiro. Então, menos do que... e assim, é só a medida mínima. Eu posso estabelecer 1 minuto de leitura para falar que, olha, é impossível eu não ter 1 minuto ao longo de 24 horas para poder ler um livro. Obviamente, você vai falar assim: não, tem sim, teve aquele dia que foi assim, mas a via de regra, a cada 7 dias, 5 pelo menos, você vai conseguir esse minuto para ler. Então, eu te aconselho a você ter a data, eu vou fazer atividade por diário e vou ler por 1 hora, mas estabelecer a medida mínima, para depois que você bater a medida mínima, você poder vir aqui e dar check. Isso te dá uma sensação, mostra para o seu cérebro que isso é importante e que você vai fazer. Isso te ajuda a construir um hábito. Eu vou falar disso no outro vídeo, sobre a importância da construção de hábitos. A duração da ação da data programada. Então eu já antecipei, porque é extremamente importante. Você só vai ter resultado se você executar uma ação, se nessa ação você colocar uma data para ela ser executada e que ela tenha uma duração, ou seja, a duração da ação na data programada. A medida mínima, então, exemplo, estudar inglês pode ser 1 palavra por dia, uma rotina de estudos pode ser 5 minutos por dia, 1 minuto, deixe que você faça e aquilo te mantenha no jogo. Para facilitar o início do processo, na primeira semana, prioridade na medida mínima. Quando a gente vai começar, e aqui é um dos grandes problemas, que é o conceito da criação de hábitos, uns falam em 7 dias, outros falam em 21 dias, isso é irrelevante, na minha opinião, porque
O tempo que leva não interessa, já que eu quero atingir o objetivo. Se levar, obviamente, estou falando de coisas que você quer fazer duradouras, atividade física, leitura de livros. Tem coisas que você tem prazo para executar e precisam ser mais rápidas. E aí, em um outro vídeo, eu vou falar do conceito do ultra-aprendizado para poder otimizar esse alcance da sua ação, conseguir alcançar resultados de forma mais rápida. Então, para transformar tudo que eu falei hoje num plano de ação que você possa definir, estabelecer e colocar no seu celular, você pode definir três itens do seu plano de ação. Então, você vai definir o tema a ser estudado, fazendo um resumo daquilo que a gente viu hoje. Pode ser ler livros, pode ser assistir aula, pode ser montar uma rotina de estudos. Você vai definir data e periodicidade. O que eu te aconselho? Começa tentando todo dia, pelo menos a medida mínima. 1 minuto, 5 minutos para te manter no jogo e sair tendo uma rampa de aprendizado. Eu ainda vou falar aqui, ainda vou gravar um vídeo falando sobre o conceito de rampa de aprendizado para você. Que quando você está no zero, você está saindo, que é a primeira vez que você está fazendo, a primeirinha talvez você consiga na empolgação. É igual promessa de virada de ano. A primeirinha você vai na empolgação, a segundinha você vai na empolgação, lá para a 10ª a sua rotina já começa a te abraçar, o cansaço, a procrastinação, várias coisas começam a atrapalhar o seu caminho. E isso já é conhecido, eu já sei que eu terei esses problemas, eu já sei que eu terei essas dificuldades, então o que eu posso fazer para ir diminuindo os impactos disso? A medida mínima é uma delas, mentalidade outra. Você estar autoconsciente do processo que você está vivendo é extremamente importante para te ajudar a conseguir caminhar o tempo necessário para que aquilo vire um hábito, para que você atinja o seu objetivo. Então já definimos o tema, eu vou criar uma rotina de estudos, a gente já definiu que vai ser todo dia, e eu trouxe alguns exemplos aqui, segunda, quarta e sexta, de segunda a sexta, e aí você pode escolher conforme o seu contexto, conforme a sua realidade, que tudo isso influencia na hora de fazer essa definição. E definir a duração. Importante, defina a medida mínima. Ler 1 hora. Esse é o objetivo lá da sua rotina de estudo. Estudar por 1 hora. Mas se eu estudar por 5 minutos no início do processo, isso me garante continuidade, me garante estar no jogo. Então estabeleça essa medida mínima, ok? É isso. Acho que o conteúdo que eu queria trazer está bem explicado aqui na aula. Se você quer criar uma rotina de estudos, defina o tema que você vai estudar, defina a ação, acho que ela já está definida por si só, a data e a duração, tudo isso vai te levar, mas tenta olhar essas questões com a mentalidade do protagonismo do aprendizado, que eu preciso ser protagonista daquilo que eu quero fazer, eu sou responsável pelo resultado que eu desejo alcançar. Beleza? Eu ainda vou falar um pouco mais desse assunto no próximo vídeo. Um grande abraço e até a próxima. Valeu!